a promoção do grupo de estudos espíritas da Unicamp. Esse grupo já existe há cerca de 15 anos aqui, com o objetivo de estudar a doutrina espírita de uma maneira sistemática. Nós nos reunimos às quintas-feiras, nesse mesmo anfiteatro, e as reuniões são abertas, então todos estão convidados a participar. Nós, presentemente, estamos estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa Semana Espírita, como vocês devem ter visto, consiste em um ciclo de palestras que se inicia hoje e depois se desdobra numa atividade de Feira do Livro Espírita, de 6 a 11 de novembro. Essa Feira do Livro será realizada em 2 locais, nos restaurantes 1 e 2, no horário de almoço, né? Então, todos também estão convidados a vir olhar os livros, comprar, conversar e dialogar conosco. Essa Semana Espírita inicia-se hoje com uma palestra do professor José Raul Teixeira, da Universidade Federal Fluminense, sobre a moral de nossos dias. Amanhã, o professor Cosme Massi, da Unesp, que já está aqui presente no auditório, falará sobre Viveremos após a morte. Na quarta-feira, o professor José Carlos Sintra, da USP de São Carlos, falará sobre o tema Existe o Destino. E na quinta-feira, a dona Terezinha de Oliveira, do Centro Espírita Allan Kardec, falará sobre o Espiritismo, sua origem e suas práticas. No encerramento da semana, contaremos com a presença de Maria Aparecida Matei, também do Centro Espírita Allan Kardec, que tratará do assunto A Felicidade Não É Deste Mundo. Todas as palestras serão nesse anfiteatro às 12 horas, devendo durar aproximadamente 1h30. Nós gostaríamos de agradecer à administração desta universidade por ter possibilitado a utilização desse anfiteatro, a colocação da faixa, a utilização do espaço externo dos refeitórios para a realização das feiras do livro. Agradecemos também a todos os presentes e aos companheiros do nosso grupo de estudos que se desdobraram aí nos preparativos dessa Semana Espírita. E um agradecimento especial também ao Raul por ter feito uma exceção, né, e concedido para nós essa oportunidade de vir aqui, sendo que sua agenda está, como todos que o conhecem sabem, sobrecarregada por muitos e muitos meses. O Raul, como eu já disse, é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, tendo se graduado em Física, feito mestrado em Educação e presentemente faz o doutorado também nessa área de Educação. É um pouco difícil falar da atividade espírita de Raul, dada a variedade dessas atividades e a sua extensão. Ele contribui de forma sistemática e bastante intensa no movimento espírita de Sociedade, Niterói, na Sociedade Espírita Fraternidade, da qual foi fundador e é membro da diretoria, assim como na obra de assistência social mais recente, o Remanso Fraterno. O Raul tem contribuído de forma extremamente significativa para a difusão da doutrina espírita
em todos os recantos desse país e inúmeros países da Europa e das 3 Américas. Essa atividade dele, né, tem sido parcialmente responsável pela reimplantação do movimento espírita nesses países mencionados. Como a gente sabe, tem buscado no Brasil, né, a nossa contribuição na literatura, na preservação do núcleo doutrinário de Allan Kardec. Esses países têm, então, se beneficiado de companheiros como Raul, Divaldo, que têm percorrido incessantemente esses países e as inúmeras cidades do nosso próprio país na divulgação doutrinária. Raul tem psicografado vários livros, né, sobre assuntos variados, e a renda desses livros é toda destinada às obras de divulgação da doutrina e de assistência social. À noite, hoje, gostaria de convidar todos vocês para uma palestra que ele proferirá na Casa de Jesus, com o patrocínio da União das Sociedades Espíritas de Campinas, e acontecerá às 20 horas. A Casa de Jesus fica no Jardim das Paineiras, em frente ou próximo ao clube da Ponte Preta. Então é uma atividade a mais que Raul desenvolverá nessa sua viagem. Então nós, sem mais delongas, passamos a palavra a ele, desejando a todos nós e a ele a proteção de Deus, dos nossos amigos espirituais, para que a gente possa aproveitar, refletir naquilo que for exposto para nós. Senhoras, senhores, senhoritas, meus jovens amigos, meus queridos confrades espíritas, meus votos de muita paz para todos nós, na súplica ao Criador da vida, para que Ele a todos nos abençoe. A tarefa para a qual fui convidado nesta manhã, certamente é daquelas que nos enlevam, nos deixam felizes, exatamente pela característica de vermos num país plural como o nosso, a mensagem espírita penetrando a academia. Sem dúvida, os espiritistas ainda teremos que suportar durante um bom tempo a sanha dos preconceitos. E todas as ideias novas, sem dúvida, impõem preconceito. E quanto maior a sua expressividade, maior, mais intenso é o preconceito. Por isto mesmo, quando vemos um grupo há 15 anos trabalhando, estudando, num centro de excelência como é a Unicamp, nós parabenizamos aqueles que hão mantido acesa essa chama. Um dia com 4, com 5, com 10, com 20, não importa, mas a chama está acesa para quantos queiram beneficiar-se da sua claridade, do seu calor. Isto é motivo de parabenizarmos o grupo de estudos espíritas da Unicamp. O nosso tema de hoje é daqueles que reputamos como de grandíssima importância: a moral dos nossos dias. E por que escolhemos este tema? Porque queríamos fazer uma reflexão com os amigos aqui reunidos a respeito dessa temática tão importante para a vida e tão negligenciada nestes tempos em que estamos vivendo. Quando hoje falamos em moral, em moralidade,
não obstante seja um temário tratado pela academia, nos mais diversos países, por autores dos mais reputados aos mais desconhecidos, por mais então que esse tema seja valorizado pela academia em si, ainda o vemos marcado, tarjado por uma série de incompreensões, de confusões e, naturalmente, evocar a questão moral nos dias atuais, para muita gente isto tem um odor religioso. Para muitos falar de moral e de moralidade parece coisas de gente religiosa. Quando o tema da moralidade é um tema que seria de despertar interesse em toda criatura de bem, estivesse ela vinculada a questões religiosas ou não. A todos os indivíduos que pensassem numa vida melhor, numa vida maior, numa relação social mais justa, como é discurso na atualidade. Agora, pensar-se numa vida mais justa, numa melhor distribuição de rendas, discursos políticos, e em todas essas belezas, sem que passemos pela estrutura moral, parece alguma coisa surrealista. Importante, então, que nós paremos para fazer uma tomada ou uma retomada da questão da moral, pensando que a questão da moral é uma questão eminentemente histórica. Histórica porque só existe moral a partir da concepção da criatura humana. Só se pode falar de moral quando se está tratando com indivíduos. Até porque toda e qualquer moral, apareça onde aparecer, ela terá que se estruturar nas relações sociais. Ela terá que se vincular à convivência das pessoas. E ao falar em relações sociais e em vivência entre as pessoas ou convivência das pessoas, claro está que a moral estará nos sugerindo pensar que esses indivíduos que vivam nessa comunidade, que vivam nessa sociedade, terão que ter minimamente que seja uma consciência do que eles terão que fazer entre si. Nós precisamos minimamente ter uma noção do outro. Eu sou eu, o outro é o outro. E é a partir dessa percepção de que eu sou eu, de que o outro é o outro, os outros são os outros, é que vão nascer as bases das relações morais dos indivíduos. E nós dizemos isto dentro do falar popular, nós expressamos isto na linguagem do cotidiano, quando dizemos, por exemplo, o direito de um termina onde começa o do outro. Olha, estamos pondo balizas, limites, estamos dizendo que há necessidade de que o indivíduo respeite o outro indivíduo. Mas, costumeiramente, isto é discurso retórico. Ou seja, vazio. Como nós, ao falarmos de democracia, nós queremos a democracia, também é retórico. Porque nós quereremos a democracia só quando ela nos beneficiar. Quando for democracia de cumprir deveres, de atender ao outro, de respeitar o outro, já não nos serve a democracia. Então nós estamos vivendo esses discursos ocos, essas retóricas todas, por uma questão básica, que é a ausência de um sentido de moral devidamente ajustado ao que ele significa. E é daí que nós queremos partir no nosso diálogo para que a gente vá refletindo em torno dessas questões.
Todos nós, ao lermos jornais, revistas, ouvirmos rádio, assistirmos às programações televisivas, dizemos isso aí é mentira. Fulano, isso aí não vai acontecer. Por que a gente diz isso? Porque nós nos acostumamos a perceber o discurso e o que vai por trás do discurso. E dizemos popularmente, isso é só blá blá blá. Então é um discurso vazio. Quando nós pegarmos todas essas expressões que nós usamos no cotidiano, que nós ouvimos no cotidiano, colocarmos sobre a mesa e formos analisá-las, entenderemos que todas elas estão ligadas intestinamente à questão da moral. Então, dizíamos, eu vou usar o quadro para pôr algumas palavras que serão âncoras para a nossa conversa. Não é para que a gente se fixe, não. É para que eu não me perca. Então, nós temos a questão da moral como sendo dessas questões primordiais para a relação da sociedade. E dizia então aos senhores que a moral é algo histórico. Por quê? Porque histórico é o ser humano. É o ser humano o construtor da história. E quando nós olhamos, por exemplo, a história do ser humano, desde onde nós podemos tomá-la? Desde onde a antropologia, a paleontologia, a própria história pode situá-lo? Nós vamos verificar que esse homem vem crescendo, vem evoluindo. Por mais que a gente diga assim, o mundo está perdido, mas isso é só discurso, a gente sabe que não está. Ele está se achando. Perdido não. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo de crescimento, de avanço, daquele homem que dava murro na testa do búfalo, que não tinha nada para lutar com o búfalo e precisava comer a sua carne. Aqueles animais gigantescos, como é que ia se lutar com aqueles bichos? Então tinha que dar murro na fronte dele, pegar pelos chifres. Ora, hoje, nós chegamos nos açougues, já encontramos o bichinho devidamente embaladinho, com galinha e cheiro verde. Vejamos que já mudou bastante. E a gente vai percebendo que não mudou só aí. Mudou muito a humanidade. O ser humano vem mudando. Ao longo desses milhares e milhares de anos, as coisas vêm mudando. Só que nós não temos muito costume, enquanto seres sociais, de olhar as coisas que estão crescendo. Nós olhamos as coisas que ainda não conseguimos obter. Nós não nos gloriamos, nos felicitamos pelas conquistas feitas. Nós lamentamos por aquilo que a gente ainda não fez. Então somos pessoas sempre infelizes, porque estamos ambicionando uma coisa sem curtir a coisa conquistada. Então, este homem histórico, ele é histórico porque ele vem construindo gradativamente a vida em si e em torno de si. O homem que aprendeu a construir sua própria moradia, o homem que aprendeu a construir seu environment, seu habitat, seu meio ambiente. E quando eu digo aprendeu a construir, não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim. Ele aprendeu a construir. Ele aprendeu a mexer no seu meio. Aprendeu a desviar o curso dos rios, aprendeu a fazer deserto onde tinha floresta, floresta onde tinha deserto. Tudo isso é uma conquista da humanidade. Até onde se está utilizando isso para o bem geral ou para o malefício coletivo é outra discussão. Mas isto é um aprendizado feito pela criatura humana. E isto é história. Nós analisamos que quando o homem descobriu a eletricidade, foi um boom na Europa da época. No século passado, esta eletricidade começou a ser trabalhada muito recentemente. A usar-se a eletricidade muito recentemente. A nossa lâmpada de filamento do Thomas Edison era do século passado. Então é muito recente tudo isso. Pois bem, enquanto Thomas Edison nos trouxe a lâmpada de filamento, alguém pensou
na cadeira elétrica. Vejamos que um indivíduo tomou esse conhecimento, sociabilizado agora, e disse assim: ao invés de acendermos aquele montão de velas em candelabros, vamos pensar numa lâmpada que utilize essa eletricidade e que a gente não precisa ficar fumarado, mal cheiroso, carregar aquelas caixas de vela que tem que durar não sei quanto tempo, sebo. Imaginemos aquelas damas da corte muito bem vestidas e fedendo a sebo. Porque daquelas tochas, daquela coisa. Pois bem, isto é história. Mas alguém pensou assim: os miseráveis que hoje a gente tem que matar com espada, com flecha, podiam bem morrer com eletricidade. Então pensou-se na cadeira elétrica. Vemos aí disposições morais diferentes, indivíduos usando uma mesma coisa com propostas diferentes. Depois chegamos no átomo. Enquanto Von Braun e outros trabalharam a bomba atômica, nós tivemos alguém que pensou na bomba de cobalto para bombardear a célula cancerosa. Vejamos que há morais e imorais dentro dos indivíduos. Bom, a coisa vai, e este homem é histórico. Ele está construindo as épocas, os períodos, o classicismo, parnasianismo e outros. Tudo isso vai se sucedendo, mostrando que as escolhas da criatura também vão se alterando. Num período eu quero uma pintura que seja uma fotografia. Mas a pintura, num outro período, como foto, é cansativa. Eu quero uma coisa que represente, que pareça ser, que dê a ideia, que a gente olhe e isso gira. E aí foram surgindo as escolas, no campo das artes plásticas, na literatura. E a ciência vai acompanhando, porque é o mesmo homem vivendo no mesmo período que vai sentindo necessidades de alterações. Aí no século passado surge o famoso positivismo com Augusto Comte. E foi mexendo em todas as estruturas da ciência, das artes, da literatura, na religião, mexe em tudo o positivismo. E hoje já se sente a necessidade de ir se libertando o pensamento da ciência, das artes, das filosofias, do positivismo, com aquelas características absolutistas do século passado. É o homem crescendo, é o homem fazendo história. Pois bem, quando se fala que a moral, por isto, tem que ser histórica, porque o homem é histórico, verificamos como é que em cada época, com homens diferentes, e aqui eu quero deixar tranquilas as feministas, que quando eu falar homens, é com H maiúsculo, é a humanidade. Eu não tenho que falar como os americanos, homens e mulheres, que vai ficar enfadonho. Homens, humanidade, homens, sociedades. Ninguém estranhe, nem se levante, por favor. E aqui a maioria é de damas, por favor. Daí, nós queremos nos dar conta de que esse indivíduo que vai se modificando, vai pensando numa estrutura de relacionamento diferente. Se nós dermos uma viajada até o período de Sócrates, Platão, Aristóteles, lá na Velha Grécia, na Magna Grécia, nós encontraremos a escravidão como alguma coisa perfeitamente aceita por Platão, defendida por ele no seu projeto de um Estado perfeito. Escravo tinha que formar uma classe para servir aos homens livres. Ninguém vai imaginar que Platão, pelo que a gente tem documentado, fosse uma pessoa devassa, dodivana, tirana. Mas a cultura da época o levava para entender que não tinha nada de mais escravo. Só que analisamos as consequências de um indivíduo ser dono de outros indivíduos.
com direito à sua vida, com direito à sua morte, com direito a vendê-lo como se fosse uma limária, como se fosse uma coisa. Então nós verificamos que mesmo da voz, da pena de um homem tão notável quanto foi Platão, a sua visão de moralidade não excluía, por exemplo, a exploração de um homem por outro homem. E hoje, quando nós olhamos os trabalhos de Platão, quando lemos os trabalhos de Platão, será que a gente teria coragem de dizer que ele foi imoral? Se nós dissermos no mundo filosófico que Platão foi imoral, nós corremos riscos tremendos. Mas esta aceitação de que um ser humano pode ser a limária para outro ser humano, que tem direito de matá-lo, inclusive, é profundamente discutível. Vamos ser cautelosos. Vamos chegar às conclusões. E aí, era a sua época. Na sua época não se pensava, não havia horizontes para outro tipo de concepção. Quando nós olhamos, dando um salto da Magna Grécia para o século IV da era cristã, e nós olhamos a instituição da igreja, igreja com I maiúscula, a igreja católica, com Constantino, o Grande, todos os bispos, sacerdotes, depois, a partir do século VIII, do século VII, com a instituição do papado romano, os papas, todos eles tinham escravos humanos. Todos pregando o amor a Deus e ao próximo, mas escravos eram escravos. Era uma categoria que Deus fizera à parte. E aqui, um parêntese, não riam, porque naquela época e pela Idade Média, escravos e mulheres não tinham alma. Foram feitos para servir aos homens machos. Numa das obras que perlustramos a Lhuris, soubemos que no século VII, em Mâcon, na França, foi realizado um concílio para se discutir, entre outras teses, se mulher tinha alma. Então, imaginemos como é que a coisa é séria e como é que as coisas vêm evoluindo. Quando a mulher grita hoje, aqui dentro do parêntese ainda, né? Abaixo isso, abaixo aquilo. Já é um grandíssimo progresso, porque naquele tempo ela nem existia. Não se contabilizavam mulheres. E se discutia. Num concílio, eu digo, faço questão de dizer que era um concílio para que a gente veja a gravidade disto, porque era o órgão máximo da igreja para discutir questões do mundo das criaturas. Discutia-se então se mulher tinha alma. O pobre do escravo estava junto. E aí, eu quero lembrar que a igreja era a presença de Deus, entre aspas, na terra. Todos salvos com a cruz de Cristo, mas mulheres e escravos eram outra coisa. Era uma criação à parte de Deus para servir aos homens santos. Todos eles tinham. Então, nós começamos a nos situar nas épocas. Este é o propósito de estarmos levantando isto, para que a gente se dê conta de como é que o processo é lento e a moralidade vai sendo gradativamente transformada. Em cada época, existe a sua codificação do que é moral e do que não é moral. Então, ao tempo de Sócrates,
Iludir a juventude era crime. E por essa acusação ele foi condenado. Mas ter escravo não, era moral. De modo que, se a gente olhar para os dias de hoje, vamos perceber coisas muito similares. Até o ano passado, e agora ainda, porque isso não foi constitucionalizado, crime hediondo, por exemplo, se alguém, um homem, beijasse uma jovem de 15 anos, menor de idade, né? Às vezes é aquele mulherão, mas é menor de idade. Se fosse apanhado beijando dentro do carro, e se um policial desses, bem honesto, visse, podia prender, processar o indivíduo, mesmo que a moça gritasse assim, eu é que estou querendo, mesmo que ela gritasse, mas ela é menor de idade, então não tem voz, não tem direito. Ele seria condenado por crime hediondo de atentado ao pudor. No entanto, nós estamos vendo que todos os criminosos do colarinho branco e do colarinho rosa, que tem mulheres também nessa história, todos os felizes da vida, não, provas de tudo, que são inocentes, o dinheiro que sumiu foi desaparecimento espontâneo, combustão espontânea nos cofres. Então vejamos como há critérios de moralidade diferentes. Mesma coisa que a gente condenava na época de Sócrates e Platão, são as coisas que se condenam hoje com outros aparatos, com outras estruturas, mas a mentalidade humana com relação à questão ético-moral avançou muito pouco. Muito pouco. E daí nós estarmos vivendo no mundo toda essa hecatombe da ética, toda essa hecatombe dos processos morais, que todos nós sentimos os efeitos em nossas próprias vidas. Ainda nesse final de semana, eu chegava ao Rio de Janeiro de uma viagem e os meus companheiros me levaram direto a um restaurante para a gente jantar antes de ir para casa, que já era tarde. E entramos no restaurante recém-inaugurado no Rio de Janeiro, para que a gente tivesse sossego. Eu chegava da viagem com a cabeça muito cheia, e ir lá com os amigos, sentar, bater aquele papinho, jantar. Foi impossível, porque havia duas mesas juntas ao lado e que o povo resolveu fazer um grito de carnaval no restaurante, em pleno mês de outubro. E embora todos reclamassem, o gerente não podia fazer nada. Não entremos na questão por que ele não podia fazer, mas ele dizia que não podia fazer nada. Então, todos os outros foram comendo rápido e saindo, indo embora, inclusive nós. E o grupo continuou lá. Vejamos, o grupo tinha escolhido o local dos não fumantes, a pessoa sem vício de fumar. Eram pessoas de família, porque eles estavam pais, filhos, sogros. Era uma comemoração de família. A gente via que eles eram elementos de família, mas nenhum respeito com o espaço do vizinho, da mesa ao lado. Quando os senhores pararem para pensar, quantas vezes no prédio de apartamentos onde moram, alguém resolve dar uma festa? Todo direito, mas as músicas fazem tremer o prédio pelos decibéis. Pode quem quiser reclamar. Eu estou na minha casa, mas os outros também. Percebemos como uma coisa é a mesmíssima. Eu faço uma festa no meu quintal e solto foguetes a noite inteira, já acordo às 4 da manhã para fazer a salva e esqueço que tem escolas, tem hospitais, tem criança dormindo, tem doentes. Não me importa. Essa questão vai levando o indivíduo a um egocentrismo. Eu sou importante. A minha vontade. Chegamos num coletivo
chegamos num restaurante, agora em São Paulo está meio proibido, e aqueles que têm o gosto pela fumacinha, pelo tabaco, eles dizem que eles têm direitos. Mas quem não fuma? Não tem direitos. É igual a história dos senhores livres, dos negros, escravos e das mulheres. Eles têm direito, os outros não. Então quem não é fumante nessa circunstância não é a criação de Deus. A criação de Deus é quem tem o direito de fumar. Quem está descansando, dormindo, doente ou tem criança pequena não é a criação de Deus. A criação de Deus sou eu que tenho o direito de aumentar meus decibéis. Então nós vamos vendo que essa questão da moralidade vai levando a sociedade a caos incalculáveis quando essa questão não é bem trabalhada por nós. Quando dialogamos nós, gente grande, crescida, criada, universitária, profissionais ou estudantes, mas com a cabeça política muito boa, mas quando nós conversamos sobre os nossos interesses, são os nossos interesses que vigoram. Não me importa se o nosso interesse vai ferir, vai macular, vai perturbar os outros. Então a nossa cultura intelectual não nos liberta do egoísmo. São duas coisas diferentes. Uma é o intelecto que eu uso à vontade e a outra é minha vida moral, com a qual eu faço verdadeiras orgias. Quando nós vemos nas ruas, hoje, o sinal vermelho e o sujeito atravessa o sinal vermelho. Não importa se vem alguém, se esteja atravessando alguém, não importa. Ele não aprendeu a respeitar. Ele quer atravessar, ele tem pressa. Vemos nas filas de banco, nas filas de cinema, de teatro, chega o espertinho e procura na fila um amigo lá na frente. E vai lá e pede ao amigo para comprar o seu ingresso. Ele está desconsiderando todas aquelas pessoas que chegaram à sua frente, que possivelmente vão ficar sem se aquele comprar mais 2, mais 3, mais 10 para quem chegou depois. São coisas pequenas e que refletem a coisa grande, que é o nosso conceito deficitário de vida moral. E a gente fica todo feliz. Ah, tem um amigo lá no caixa do banco, eu chego lá, entrego a ele assim, ó. Fizemos uma grandíssima vantagem. A famosa lei do Gerson. Não, tem um amigo lá na frente, eu entrego para ele, ele compra tudo. Não me importa se de repente não sobrou para quem chegou na hora. Chegamos num auditório como este aqui, infelizmente não estava lotado, mas nós chegamos cedo e já não encontramos lugares, e há lugares vazios, porque quem chegou cedo marcou para todo mundo que vai chegar tarde. Não, já está ocupado. Mas por quem? Não, já está ocupado. Então quem chegou na hora vai ficar de pé. E quem chega aí depois vai chegando a pessoa cá na frente. Todos nós vemos isso. Questão moral. Vamos assistir uma peça, uma ópera. E daqui a pouco, no meio da emoção, soa um desgraçado de um telefone celular. Mas por que é que uma pessoa leva um telefone celular ligado para uma sala de espetáculos? Se ele está para sair a qualquer momento, não vá. Então nós vemos a exibição. E para eu me exibir com o meu egoísmo, não importa o que as pessoas vão sofrer, sentir ou gostar. No Rio de Janeiro, uma artista, uma cantora no Canecão, parou o show, pediu desculpa a todo mundo e interrompeu o show, foi embora. Porque à frente dela estava um sujeito com um charuto baforando em cima dela no palco. E ela iria morrer, com problema de asma e cantando. Ela pediu no intervalo ao empresário, ao segurança, que fosse conversar com o rapaz, e ele disse que só sairia, isso declaração dela,
se ela pagasse as despesas dele. E ela, para não jogar todo o auditório contra o homem, porque o povo fraterno como é, iria massacrá-lo. Ela interrompeu, ficou com todo o peso da culpa e foi embora, acabou o show. Mas ele não apagou seu charuto. Até onde nós podemos fazer isso? Questões de ordem moral. Quando nós estamos vivendo isto, a gente não pensa que isto é questão de ordem moral. Nós dizemos que é frescura da pessoa. Onde se viu, quando as pesquisas estão mostrando que quem mais sofre, por exemplo, nos restaurantes são os garçons. Porque a gente vai, come, sofre o cigarro do outro e sai para respirar lá fora. Mesmo quem estava fumando lá dentro, sai para respirar depois o ar puro de fora, onde tiver ar puro. Mas e o garçom? Ele tem que ficar ali o período todo, às vezes o dia inteiro. São as maiores vítimas de cânceres pulmonares, das vias respiratórias. Mas quem é que está pensando num ser tão inferior se eu quero fumar? Vejamos, senhores e senhoras, por onde percorre a questão moral? E por que pensamos na moral na nossa atualidade? O notável Immanuel Kant, no século XVIII, um dos mais notáveis estudiosos da moral que se conhece, a despeito dos seus contraditores, a despeito das ideias bastante densas e que muita gente não consegue penetrar com facilidade, mas estabeleceu de forma perfeita que o nosso comportamento, para ser um comportamento moral aceitável, deveria ser um comportamento que, se fosse universalizado, seria bom para todo mundo. Se aquilo que eu quero fazer puder ser feito por todo mundo, sem complicar o sistema, o contexto, é um ato maravilhoso. Mas se o que eu vou fazer, eu não gostasse que outros mo fizessem, então eu não faço. Se o meu ato não puder ser universalmente copiado, aí vem os imperativos categóricos. Por que eu acho que eu posso fazer e o meu vizinho, se fizer, vai me prejudicar? De modo que nós estamos neste momento da debacle da cultura. O desacisamento da ética. O enlouquecimento da moral. Porque nós criamos essas estruturas de acordo com as nossas conveniências. Todos nós estamos lendo e ouvindo diariamente falar-se da questão dos casuísmos. O que vem a ser isto? É uma construção, é uma ideação, é uma legislação que se estabelece para atender aquele caso do meu amigo, da minha família ou meu próprio. E depois não tem mais validade. Para os outros, não. Então nós estamos vivendo num contexto profundamente indigno. Percebamos que ainda não estou falando de imoralidade. Estamos falando de indignidade. Porque o ser humano precisa ter dimensões daquilo que está fazendo. Tem que ter noção mínima daquilo que está fazendo com as consequências disso que está fazendo. Não importa que eu seja Zé Povinho ou que eu seja doutor, não importa. Importa são as consequências do que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo não é um imperativo categórico, se eu estou fazendo alguma coisa que não possa ser tornada em lei geral, eu não devo fazer isto.
Por mais que eu tenha vontade, porque aí é o ser humano que não se transforma em besta. A besta faz o que o instinto determina, mas ela é besta. O ser humano tem algo que se chama discernimento, raciocínio. E era aí que o Kant se amarrava. Se eu tenho a capacidade de raciocinar, eu tenho todas as chaves para acertar. Porque ele apoia o acerto no uso bem feito da razão. E não cogita da gente usar mal a razão. Quando nós usamos mal a razão, para o Kant a gente não está usando a razão. A razão tem que nos levar devidamente pelos caminhos do mundo. Todos nós defendemos a nossa capacidade, a nossa prerrogativa de seres racionais. Mas quando olhamos as atitudes nossas, quando nos miramos no espelho e vemos o indivíduo ou nós mesmos se embriagar na festa, se embriagar no restaurante, se embriagar de alcoólico e pegar um carro e sair dirigindo pela cidade, ele previamente já tem que saber que ele está disposto a ferir alguém, a matar-se, a destruir, a aleijar. É uma condição básica. Se ele está com seus reflexos alterados, se está com sua cerebração alterada, como é que pega numa arma e sai com ela loucamente pela rua? Diariamente lemos nos jornais, vemos nos noticiários televisivos, mas nem assim encontramos qualquer providência nesse sentido. Porque são providências morais. Enquanto a ética da nossa sociedade consentir procedimentos morais como estes que a gente está vendo, ninguém sonhe que o Criador do Universo, chamemo-lo como quisermos, virá com o dedinho mexer nas situações. Porque nós temos que acordar. Nós precisamos aprender. Afinal de contas, na nossa visão espiritista, a Terra é uma escola. A Terra é uma academia. Nós estamos fazendo aqui cursos de aperfeiçoamento para a vida. Para aprendermos a viver aqui entre nós, para a relação social e para aprendermos a viver conosco na condição de seres espirituais, de seres fadados a um crescimento, a um avanço. Então, nós verificamos que a moral, ela vai se localizando com as épocas. Então, muitas pessoas dizem: eu tenho a minha moral. É verdade. Cada qual tem a sua moral. A moral individual está calcada na cultura do indivíduo. E aqui eu estou chamando cultura no seu sentido mais amplo. Não somente a cultura acadêmica, mas a cultura. A estrutura em que o indivíduo surge, vive, aprende de tudo que ele absorve. E a essa capacidade de logicação ética, de questionamentos éticos, que vão levando-o a um exercício de vivência moral mais alta ou moral mais baixa. Então, nós verificamos como é importante quando nós ouvimos falar, ou quando nós falamos: eu tenho a minha moral. Isso quer dizer que eu faço o que eu quero. O certo é o que eu acho que é. Não me importam as coisas estabelecidas. Se a minha moral me manda atravessar com sinal vermelho para mim, eu atravesso. E se alguém for ferido, problema dele, que não respeitou a minha moral. Ele não via que eu estava vindo? É assim que as pessoas respondem. Ah, mas ela me viu, né? Ah, mas ele me viu, né? Ele viu. E a gente não vê.
Então nós sempre arranjamos álibis, justificativas. Agora imaginamos, diz o Kant, o velho Kant, se dissermos que cada um tem a sua moral, corresponderá a dizer que cada um tem a sua verdade. E se cada um tiver uma verdade, é que verdade não existe. Se cada um tiver a sua verdade, a verdade mesmo não existe. É uma construção, é uma criação de cada um. Aí chegamos ao pensamento espírita. E o pensamento espírita que se calca, que se estriba no pensamento de Yahshua ben Yosef, no pensamento daquele Jesus, filho de José, nos diz que existe no mundo, ou o mundo é regido por leis do campo físico e leis do campo moral. Ora, as leis do campo físico são essas que a gente estuda na academia. A própria física, a biologia, etc. Para não render. E as leis que regem a vida moral? Essas leis estão calcadas num lugar muito específico de cada um de nós. Os espíritos disseram a Allan Kardec, o codificador do espiritismo, conforme lemos no Livro dos Espíritos, na questão 621, que estão as leis em nossa consciência. O que implica em dizer, no mais íntimo do ser, essas leis de Deus estão plantadas em nós. Quando nós cometemos um desatino, qualquer que seja, dentro de casa, quando nós respondemos mal a um parente, a mãe, o pai, a mulher, ao marido, ao filho, respondemos mal por irritação. O motivo foi a nossa irritação. A pessoa que recebeu essa descarga se cala, nos deixa de lado, ou nos perdoa, ou briga com a gente, tem uma reação qualquer. Mas nós fomos os pomicultores disso, os criadores disso. Passou o tempo, a gente vai tomar banho, lancha, se veste, e aquilo está remoendo lá dentro. Você não precisava ter feito assim. Você não precisava ter falado assim. E se você tivesse falado desse jeito? O resultado seria outro. Aquilo nos remói. E aí os espíritos dizem a Allan Kardec que a consciência é o juiz implacável. Ainda que todo mundo esteja batendo palmas para nós. Não, você está certo, aquele fulano é muito chato. Beltrano é uma mala sem alça. Porque... Mas a gente está se corroendo por dentro. Porque sabe que não devia ter feito. Ou que podia ter feito de outra maneira. Ainda que todo mundo nos aplaude. O contrário também se dá. Quando nós agimos certo, sentimos uma felicidade tão grande por dentro, que pode o mundo inteiro nos execrar. Aí, dizem os bons espíritos, era por essa razão que os cristãos primitivos desciam aos circos para morrer, para se entregar às feras. E como Paulo de Tarso disse, num dos seus escritos, morrer para mim é lucro. Ele estava tão pleno, tão bem, que ficar no corpo ou sair do corpo era-lhe indiferente. Morrer para mim é lucro, viver é nada. Mas é preciso estar nesse estado de plenitude, de consciência íntima, que a gente chama de reino dos céus interno. Então nós verificamos que essa tal de consciência é o juiz implacável. E é daí que vão surgindo os processos neuróticos. Quando a consciência vai me dizendo, você agiu errado.
você agiu errado. E eu estou calado. Mas a consciência está gritando. É uma campainha que soa, é uma luz vermelha que acende lá dentro de nós. Mas você está errado. Antes de ver a pessoa, dá um frio, né? E a consciência diz, peça desculpa. E a gente morre, mas não pede. Esposos preferem se separar. Eu, me curvar homem, sou feminista. Aí o bocó, da conversa mulher, eu só é macho. Os dois são bobos. Era só ouvir a voz de dentro. E uma separação seria resolvida se um dos dois dissesse, meu bem, desculpe, tá? Eu estava chato, estava nervoso. Me arrependi. Entre pessoas que se amam, entre pessoas que se respeitam, não pode ter vergonha de dizer as coisas que sentiu. É assim que a gente cresce. Meu bem, me perdoe. Aquela hora eu queria mesmo lhe ferir, mas agora já me bateu um remorso aqui. E as pessoas passam a crescer mais, a se querer mais, por causa desse trato com as verdades. Mas se eu não digo de pirraça, de orgulho, a minha consciência não deixa de me cobrar. E o choque entre aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu deveria fazer me impõe neuroses. Esse estado de desequilíbrio. E eu começo a me esconder de mim mesmo. E como é que conseguimos? Não conseguimos. Muitos vão partir para o alcoolismo, para esquecer. Mas aí passa o efeito do álcool, lembra tudo de novo. Mas a lembrança de que perdeu dinheiro se embriagando. Piora. Aí o outro parte para a droga, e o outro parte para a sexolatria, e o outro parte para a violência. Cada um vai tentar se esconder, outro parte para dormir. Dorme, dorme, dorme. Quando alguém tem remorso, costuma dormir muito. E outros não dormem nada. Perde o sono uns, ganham sono outros. Para fugir. Então é importante que a gente, pensando nessa questão moral, é importante que eu seja feliz. Não que eu esteja feliz, mas que eu seja feliz. Eu tenho que construir isso. E eu construo a minha felicidade em termos morais aprendendo a pedir desculpas. E aprendendo a desculpar. Então a gente cresce. Quando um pai errar contra um filho, quantas vezes um filho fala uma coisa, o pai responde mal, ou a filha com a mãe ou com o pai, e pede uma coisa, e dialoga, e aí vem aquele choque. Passou aquele momento drástico. Aquele que sentiu que fez mal, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, vai ao outro. E a consciência nos vai aplaudir. Ô meu filho, vem aqui dar um abraço no papai. Papai estava nervoso. Você tem razão, vamos reconversar. E não há filho que não se apaixone por este pai, por essa mãe. Quando o filho errar, vai também. Então essas questões que a gente não consegue resolver no campo da moral, na vida pública, na vida da rua, é porque a gente não a resolveu dentro de nós. A doutrina espírita nos diz que a obediência é o consentimento da razão. Então obedecer não é uma atitude de fragilidade. Obedecer não é uma atitude de covardia. Obedecer significa dizer que alguém me disse algo, me propôs algo, sobre o que eu pensei, ajuizei, avaliei, vi que está certo, aí eu faço. Então é uma obediência. Quando o orgulho é muito grande na gente, nós chegamos para a pessoa que nos deu a referência, o conselho, a sugestão, dizendo assim, olha, eu vou fazer, não é porque você disse não, hein? É só para não dizer que obedeceu. Vou fazer porque eu quero. Mas a gente só faz porque quer. Mas o orgulho, né, é para dizer para a pessoa que não é obediência a ela. Quando deveria ser exatamente o contrário. Puxa, fulano, que bom que você me deu essa sugestão. Raciocinei bem e vi que você tem razão. Tá ótimo.
Quer dizer, eu não me desfiz da minha capacidade racional, eu não me desfiz da minha potencialidade de pensar, da minha capacidade de avaliar, mas eu tenho que agradecer ao outro que foi quem detonou em mim o processo. A moral da atualidade. Conversamos com muitos casais que se separaram, que já não são casais, com muitos ex-parceiros. Alguns deles continuam amigos depois de separados. Quando casados eram inimigos, separados ficaram amigos. Aí, conversando com homens e com mulheres, muitos me dizem assim: ah, fulana, quando são os homens, fulana é uma excelente mulher, uma mãe maravilhosa, é uma dona de casa perfeita. E a gente fica se perguntando, então por que separou? Aí eles dizem, é porque o amor acabou. O que é uma grande inverdade. O amor não acaba, porque o amor é a própria essência da vida. O evangelista diz que o amor é Deus. Então o amor não acaba. O amor cresce, né? Muda de roupa, muda de expressão, mas ele não acaba. O que acaba muitas vezes é o desejo de posse. Quando eu não posso mais controlar o outro, então acabou o amor, porque o que me fazia gostar é que eu podia controlar como um títere, como uma marionete. E agora eu não posso, a pessoa se emancipou, a pessoa se libertou, a pessoa já não me ouve caladamente. E outras mulheres me dizem, ah, ele é um pai exemplar, um marido maravilhoso, um profissional. Então, por que você largou esse anjo do céu? Aí entram as questões morais. Ah, mas eu não aguento aquele jeito dele. Não aguento. Quer dizer, jogamos tudo de bom, de maravilhoso que o outro é, por causa de uma bobagem que a gente não conseguiu suportar. Eu vou tomar a liberdade aqui entre os senhores, porque aqui há muita gente casada, muita gente separada, muita gente por casar. E há anos eu fui convidado por uma amiga, jovem à época, como eu era, para participar das festas de bodas de diamante dos seus bisavós. Estavam completando 75 anos de casamento. Imaginemos, muita gente não dura isso. E os velhinhos estavam completando 75 anos de casamento. Ele tinha 90 e qualquer coisa, e ela tinha quase 90. Porque as mulheres se casavam muito cedinho. 75 anos. Eu fiquei abismado. E fomos. E lá pelas tantas, uma festa só de gente da família e alguns poucos amigos, as filhas fizeram o jogo da verdade com os velhos. E lá pelas tantas, surgiu uma pergunta de uma delas. Uma questão de uma delas. Dirigida à velhinha. Mãe, nós conhecemos o nosso pai. Sabemos que o seu gênio sempre foi muito forte. Mas nós nunca os vimos brigar. Nunca os vimos aborrecidos um com o outro. Nunca percebemos qualquer altercação entre vocês. E nós queríamos saber como a senhora conseguiu fazer isto ao longo de 75 janeiros. E eu tive uma lição das mais gratas na minha vida de aprendiz. A velhinha sorriu com seu cabelinho azulado, bonitinha, bem encarquilhadinha já, e disse, ah, minha filha, foi fácil. Viver com seu pai foi muito fácil. E eu aguçei minhas antenas. Candidato que eu era à época, essas coisas. Então ela disse assim para todos nós, quando eu casei-me com seu pai, eu já conhecia o gênio dele. Mas era um homem nobre, era um homem bom, era um jovem maravilhoso, que eu conhecia. Então, ao me casar, levei no coração, vejamos a imagem bonita, uma balança sensível.
balança de farmacêutico, né? Com 2 pratinhos para pesar miligramas, aquela coisa que hoje já não se usa mais porque é do computador. E aí, levei no coração uma balança sensível. Todas as vezes que seu pai me fazia qualquer desagrado, qualquer coisa que não caía bem, eu punha num prato da balança e no outro prato tudo de bom que ele era. E esse prato sempre pesava mais. E eu não ia jogar fora tudo de bom que ele era por causa de algumas graminhas de coisa ruim. Eu digo, meu Deus, que lição moral, que lição de vida moral. Quando hoje a gente não suporta nada, a pessoa nos trata bem a vida inteira, 1 minuto que ela nos desatenda, já acabou a amizade. O amor acabou. Não, é muito bom, fulano é muito bom, fulano é muito boa, mas o amor acabou. 1 minuto a gente joga fora a vida inteira de felicidade. Por causa dessa inadimplência moral, anotem, porque isso é neologismo filosófico e eu vou cobrar os royalties. A pessoa não tem mais capacidade de trabalhar-se moralmente. Ela joga fora as coisas boas, os montões de coisas boas, para ficar com 1 minuto que lhe vai dar sofrimento. E aí sai trocando. Porque alguém que conviveu 5, 10, 15, 20 anos com uma pessoa, já conhece todos os seus defeitos, ou a maioria deles. E a outra pessoa conhece também os nossos. Quando a gente recomeça uma experiência, é como quem compra um outro carro de segunda mão. O outro a gente já sabia, quando ele rateava, isso é o giglê. Já parava, dava uma sopradinha, já resolvia. Mas o outro pode me levar à morte, porque eu desconheço os defeitos dele. Quando a gente, então, trata com carinho o nosso carrinho já usado, já conhece tudo que está errado nele e gosta dele assim mesmo. Estão aí os colecionadores de Fusca, que não me deixam mentir. Este eu não vendo por nenhum dinheiro, diz um. Este aqui é o meu de estimação, diz outro. E eu digo sempre aos casais, porque eu gosto muito da família. E neste momento de hecatombe moral, quem está padecendo mais, a instituição humana que mais está padecendo, é a instituição da família. E eu digo aos meus amigos, não jogue fora. Você casou com esse homem? Ele era magro, fino, feio, cheio de espinha na cara. Você tratou dele, cevou ele, engordou ele, ajudou para ele arranjar um emprego, ajudou para ele estudar à noite. E agora você entrega para a primeira sirigata que aparece. Não faça isso, não jogue fora. Ah, mas eu não aguento ele, ele está aprontando. Eu digo, segure ele assim mesmo. E para as minhas amigas espíritas, eu dou uma receita que elas me dizem que é infalível. Porque a grande massa das mulheres tem uma defesa com o marido. Você fica aprontando que eu vou lhe largar. Eles estão adorando. Se ela diz que vai deixá-lo, ele apronta mais para apressar. Então eu digo às minhas amigas, digam para eles que vocês não vão largá-los nunca. Nem na outra encarnação. Eles ficam pianíssimos. Eles ficam ótimos com essa ameaça. Olha, você pode aprontar o que quiser, Chuchu, porque nesta eu não lhe largo. Minha avó dizia que quem come o filé também rói os ossos. Então não largue, porque é bobagem. O amor continua ali. É apenas um momento de crepúsculo. É um momento de nevoeiro. É um momento de ruína, um momento. Mas no outro prato da balança tem que estar as coisas boas de uma vida inteira, de um relacionamento longo. Mas eu disse a amigos também, eu sou eminentemente feminista na minha maneira de lidar com as pessoas. Porque eu acho muito importante a missão da mulher. Então eu tenho vários amigos que, por serem homens, vêm conversar comigo os problemas envolvendo essa órbita do campo moral. Ah, eu já estou cheio de minha mulher. Quando eles dizem isto, já estão de olho, assim, nas águias, que circulam. Aí toda coisinha que a mulher faz já é demais. Mas eles já estão
né, ouvindo outras cigarras cantar. E a um deles, muito chegado, veio me contar: Raul, você é a primeira pessoa que eu vou dizer, estou me separando de Augusta, o nome dele. Eu digo, por que razão? Incompatibilidade de gênio. Eu falei, mentira. Por incompatibilidade ninguém se separa. Porque a incompatibilidade é a diferença. Vocês estão se separando por compatibilidade, devem ser iguais. Dois bicudos é que não se viram. Se houver incompatibilidade, significa dizer que quando um grita, o outro fala baixo. Quando um está falando baixo demais, o outro aumenta, para equilibrar. Quando um está muito frio, o outro esquenta um pouco. Mas se os dois quiserem esfriar ao mesmo tempo, é uma geleira só. Se os dois quiserem esquentar junto, vai ser um incêndio. Então me conta esse negócio direito. E aí ele contou direito e eu vi que ele estava errado. Você já fez o que, meu amigo, para conquistar sua mulher? Ah, eu deixo tudo em casa, mas sua mulher não é porco. Porco é aquele coito no chiqueiro, ele come, fica feliz e deita e dorme. Mas o ser humano precisa de algo mais. Que muitos maridos assim, eu ponho tudo em casa, falta nada. É um chiqueiro. Um canil. Mas mesmo assim o cão bota o focinho pra fora e gane pra gente poder fazer uma cosquinha na cabeça dele, ele deita, bota as pernas pra cima. Como é que um ser humano a gente vai imaginar que já botou tudo em casa? E aí fui conversando com ele bem abertamente, disse assim, reconquiste sua esposa, meu. Ela que está cansada de você. E ele disse, mas o que eu faço agora? Que eu já disse a ela, desdiga. Dizer que vai separar e dizer que resolveu não separar é a melhor coisa do mundo. Desdiga-se e conquiste sua mulher. Você alguma vez já levou um café para sua mulher na cama de manhã? Ah, para com isso. Eu digo, não. Para não. E isto é hombridade, que até agora é ela que o serve. Faça uma vez isto. E você vai ver que vocês vão se apaixonar de novo, como na primeira semana de namoro. Raul, mas eu não sei fazer café. Faça um café. Vai ser ótimo que ela vai lhe ensinar. Mas a primeira vez você tem que fazer. Você tem que mostrar para ela alguma coisa sua. Conversamos. Ele se foi. Não me disse se ia fazer ou se não ia. Passados uns 15 dias eu encontro os dois. No supermercado. De braço dado. Ele empurrando o carrinho de compra. Alguma coisa melhorou nisso aí. E me aproximei, nos abraçamos, nos beijamos. E ela me puxou assim para um canto do supermercado e disse assim, Raul, o que você botou na cabeça desse homem? Eu digo, nada. Na cabeça, nada. Eu lhe disse algumas coisas. E ela, eu vou lhe contar o que aconteceu. Segunda-feira, nós tínhamos conversado num sábado. Segunda-feira, tal, eu acordei com aquele homem em cima de mim, ajoelhado na cama, com um tabuleiro na mão, uma xícara enorme derramando café no sofá, um pano de prato no braço e a rosa de plástico da jarra enfeitando a mulher. Ele quis fazer o melhor. E eu levei um susto para esse bandido, quer me matar. Tá obrigado? Ele quer me matar. E aí levantei assustado e disse, não, meu bem, é um cafezinho para você. Mas ele tremia, que ele nunca tinha feito aquilo. E aí eu fui beber um café horrível. Sem gosto, sem açúcar. Mas eu bebi, tá ótimo, bebi. Levantei, arrumei as coisas no lugar. E disse assim, você quer mesmo fazer café? Eu disse, eu gostaria. Então eu vou lhe ensinar. E foi ensinar ele a fazer café. A partir dali, até hoje, tinha 15 dias, ele me traz café todo dia de manhã. Nós casamos de novo. E que maravilha. Ele me deu aquela emoção por dentro. Porque são as bobagens que fazem a vida. As coisas ligadas à atualidade, em que é feio dizer para o outro que a gente gosta do outro. É feio o marido dizer para a mulher
que sente falta dela. É feio a mulher confessar ao marido que ele é parte da vida dela. É feio. Mas se casaram, convivem juntos, têm filhos. Mas é feio confessar as coisas. Outro casal, afilhado meu de casamento, eu fui testemunha, tinham 12 anos de casados. Já com o filhinho entrando na adolescência quase. E um dia ela me chamou para jantar com eles. E eu fui. E ao chegar lá, eu notei que os filhos, 2 filhos, não estavam à mesa para o jantar. Éramos só os 3. Eu digo, isso é algum pepino. E conversa vai, ela serve a ele, serve a mim. Diz assim, Raul, você sabe por que eu chamei aqui? Eu digo, não sei. Para fazer uma queixa do seu afilhado. Eu digo, ai, mas que coisa, aquela coisa que a gente fala, né? E qual é a queixa? Raul, você sabe qual a última vez que ele disse que me ama? Bom, como eles eram casados há 12 anos, eu chutei um período bem grande, assim, uns 6 meses. Eu disse, quem dera, Raul. Se ele tivesse me dito há 6 meses, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Ele me disse que me ama pela última vez na lua de mel. Havia 12 anos. E eu digo, mas fulano, e ele todo, não, mas ela sabe que eu amo ela. Eu digo, que negócio de amo ela, meu. Você imagina, mas ela sabe. Eu digo, veja se você passar numa floricultura e comprar um vaso de planta. Uma planta que você gosta, ponha sobre a mesa e passe todo dia por ela, que bonito. E deixa lá, todo dia, que bonito. O que vai acontecer com esse vaso de planta? Vai morrer. O amor é assim, é um vaso de planta delicadíssima. É preciso que você ponha água, é preciso que você exponha ao sol. Se você puser água demais, apodrece. Se você expuser demasiado ao sol, requeima. Tem que pôr água na dose certa, tem que expor ao sol na medida certa. O amor é assim. Se você chegar em casa e pendurar no pescoço sua mulher e não deixar mais ela sair, e não... mata, é água demais. E se você não disser nunca que gosta dela, mata por carência. Então é importante, nós que vivemos na terra, não vivemos no reino dos céus, onde todo mundo lê pensamento e todo mundo sabe de tudo, nós precisamos da nutrição auditiva, que alimenta o ego. Como é gostoso a gente ouvir alguém dizer, eu gosto de você. Mesmo que a gente faça aquele charminho, bobagem, para com isso, a gente está adorando. Porque gosta. Nós não somos de concreto, nós não somos de vinil, somos seres humanos. E vivemos da paixão, vivemos do amor, vivemos das coisas boas, vivemos da moral. Essa moral que está dentro de nós, que é a lei de Deus impressa em nós. Então, se faz importantíssimo que nesta hora de grande crise social, pensemos nisso. Pensemos que todo mundo tem a sua moral. Cada época tem a sua moral. Mas a moral de cada um de nós tem que tender para a moral divina. A moral de todas as sociedades hão de tender para a moral divina. Esta que está dentro de nós e que a gente ainda não conheceu. Porque ela está em nós como princípio, mas tem que ser desvelada gradativamente. Daí, Jesus Cristo haver nos dito há 2000 anos, o reino dos céus não tem aparências exteriores, não está lá, não está acolá, o reino dos céus está dentro de vós. Como o Espiritismo interpreta esse reino dos céus como esse estado de plenitude, de consciência em paz, de harmonia íntima, claro é que nós precisamos criar, descobrir, desvelar este reino dos céus que está em nós. E aí sim, nós começaremos a sentir um outro aroma da vida. Fulano, Beltrano tem os mesmos direitos do que eu. E viver isto
e viver isto dignamente. Acompanho na minha classe, na classe de muitos dos senhores, em outras classes, os movimentos grevistas, por exemplo, por melhores salários, muito dignos, muito justos, mas não morais. Como é que eu posso imaginar que eu estou defendendo o meu direito quando eu deixo o paciente morrer? Porque eu não vou lá, estou em greve. E aquele ser humano? E aquele ser? E aquela família? E aqueles filhos que vão ficar órfãos? Como é que eu posso pretestar meus direitos mantendo o analfabetismo que faz o jogo dos governos? Eu não vou. E vou dar uma aula pobre, porque eu não estou ganhando. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Se eu sou professor, eu dou a melhor aula para ela não ter que passar pelo que eu estou passando. E depois vou brigar com meu patrão. Mas a criança não pode pagar pela minha briga com o meu patrão. Veja a questão da ética e da moral. Eu não posso. Aí, ganhamos os melhores salários. Quando ganhamos. Mas se formos olhar a vida doméstica deste profissional que brigou, que pleiteou, que ganhou, como vive a sua empregada doméstica? Será que quando ele tem aumento, ele aumenta dela na mesma proporção? Será que quando ele luta pelo ticket refeição, pelo ticket de ônibus, ela também tem? Será? Porque ela sai de casa de manhã para a sua, do patrão. E volta à noite para a sua, dela. E seus filhos ficaram com quem? Os do patrão ela cuida. A casa do patrão ela cuida. E a casa dela? E os filhos dela? Então, há tantas incoerências que enquanto eu estou gritando por meus direitos aqui, eu não estou observando meus deveres acolá. Pelo baixo nível da nossa captação moral. À medida que vamos tirando as capas, esse código de moral em nós é como se estivéssemos todos capeados, que a gente vai tirando, aí descobre uma coisa. Aí tira outro véu, descobre outra. Ai, mas eu preciso mudar isso. Mas eu devo fazer assim, eu devo ser assim. Gradativamente. Quando nós formos nos aproximando da moral divina, a nossa forma de pensar moralmente for se ajustando à moral divina, aí sim. Porque esta é a moral. Eu posso querer ou não, no dia de chover, chove. Eu posso detestar o verão, mas no dia do verão faz calor. Eu posso odiar o inverno, mas no inverno faz frio. Eu posso, quer dizer, faz dia. Né? Então a gente pode garantir que a lei divina dá conta das coisas. O mundo está girando no meio de outros mundos e nunca houve problemas de trânsito na ordem celestial. Às vezes nós ouvimos os astrofísicos, os físicos dizer, houve um choque de um meteorito. Tudo dentro dos programas, com objetivos, como existe na Terra a lei de destruição, os predadores, com os predadores, com os predadores, para que haja o equilíbrio e a harmonia. Em termos siderais, a mesma coisa. Não existe acaso. De repente, uma estrela saiu da sua órbita e foi bater na outra. Não existe isto. Essa coisa toda é harmônica, é perfeita. Nós é que nos desestruturamos. Por isto, sentimos a necessidade de repensar, se é que já pensamos, como é que está a nossa vida moral. Lembrando que vida moral não é uma coisa do Papa, do pastor protestante, do líder espírita, do budista, do judeu, do rabino, de gente religiosa. Lei moral é lei da vida. É uma lei que regula nossa vida social, nossa vida de inter-relação.
para que nós todos, gradativamente, sejamos mais felizes e não tenhamos felicidade. A gente tem felicidade quando ganha um carro novo. Até o dia que ele dá defeito, a gente joga ele para o lado, compra outro, manda trocar. Mas a gente é feliz quando a nossa consciência íntima nos diz que nós fizemos alguma coisa que pode ser copiada pelo mundo. Que nós fizemos algo que pode ser transformado em lei universal. Fazei ao próximo como gostarias que o próximo vos fizesse. Então, nós nos identificamos com este pensamento que é universal. E vamos entendendo que a moral de cada um, ou a moral de cada época, se dão em virtude dessa marcha histórica, progressiva da criatura humana. Qual é o destino? Qual é o telefinalismo dessa marcha? O mergulho na consciência cósmica, o encontro com a consciência cósmica, o ajustamento às leis do Criador. Daí, senhores e senhoras, meus amigos desta tarde, trabalhadores, participantes deste grupo espírita aqui da Unicamp, gostaria de concluir aqui a nossa fala, desejando-lhes muito êxito nessa trajetória da moralidade, na trajetória do pensamento espírita, fazendo espaço em cada uma das almas, em cada um dos pensamentos, desejar muita vida, muito êxito, muito bom produto a este grupo que se reúne aqui na Unicamp para estudar o Espiritismo, exatamente porque a proposta do Espiritismo é nos ajudar a viver aqui na Terra, a ser maiores aqui na Terra, a crescermos mais aqui nas relações que estabelecemos. Porque depois da Terra, no além, no invisível, no mundo espiritual, como quisermos, tudo será consequência do que hajamos feito por aqui agora. Meu abraço muito fraternal, meu agradecimento pelo convite, pela presença de todos e até uma próxima vez, se Deus quiser. Palestra do professor Cosme Massa. Tchau para todo mundo.